Olá, pessoal, eu sou a professora Elis de Gramática e na aula de hoje nós vamos resolver exercícios sobre equívocos gramaticais comuns. Exercício 1. A autora do blog usa uma linguagem bastante informal, desviando-se em alguns momentos da norma culta. Observe os fatos extraídos do texto e daí lá embaixo ele pede que fatos constituem exemplos de transgressão à linguagem escrita culta, ou seja, em quais sentenças está incorreto o emprego da linguagem escrita culta. Então, vamos lá. 1. As formas verbais do indicativo com o pronome tu de segunda pessoa, conjugado então como tu vem e tu acredita. O verbo vir no indicativo, o verbo vir é irregular, tá? Irregular é o verbo que sofre alteração do radical durante a conjugação. No indicativo, conjuga-se da seguinte maneira: eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vindes, ele vem. Então, tu vem, como ela colocou, está incorreto, certo? E o verbo acreditar no indicativo, o verbo acreditar é regular, portanto, ele não sofre alteração durante a conjugação, tá? Ele se conjuga eu acredito, tu acreditas, ele acredita, nós acreditamos, vós acreditais, eles acreditam. Então, também está incorreta a conjugação de tu acredita, apresentado pela autora do blog, certo? 2. A forma usada no imperativo afirmativo com o pronome tu de segunda pessoa, abre os olhos. No modo imperativo afirmativo, a segunda pessoa é do presente do indicativo sem o S, então conjuga-se abre tu. Aqui, subentendendo-se, né, que o pronome tu existe nessa frase, então está correto, abre os olhos, tá? 3. A forma usada do imperativo negativo com o pronome tu de segunda pessoa, não vem. No modo imperativo negativo, ele é formado a partir do presente do subjuntivo. O verbo vir, irregular, pertence à terceira conjugação, ele é terminado em ir. Então, a forma correta de conjugação seria não venhas tu, ao invés de não vem, como ela utilizou. Portanto, está incorreta a forma de uso da autora. 4. O uso das expressões há muito tempo e faz muito tempo, retomando fatos passados. Faz e há podem ser utilizados para retomar tempos passados, desde que não recebam plural, tá? Portanto, aqui faz e há está correto. Então, a resposta para o exercício 1 seria a letra C, estão incorretas as alternativas 1 e 3. Exercício 2. Assinale a opção em que houve erro no emprego do pronome pessoal em relação ao uso culto da língua. Aqui são atividades, né, relacionadas ao uso do eu e do mim. Nós aprendemos que eu é um pronome pessoal do caso reto e atua como sujeito da oração. E o mim é um pronome pessoal do caso oblíquo tônico que atua como complemento e pede preposição. Então, vamos lá. Letra A. Ele entregou um texto para mim corrigir. Qual é o verbo? Nós temos aqui dois verbos, né? O verbo entregou e o verbo corrigir, tá? Quem irá corrigir? Pensando aqui na segunda oração. Eu irei corrigir. Então, o correto seria eu e não mim, tá? Sujeito, pronome pessoal do caso reto, eu. Tá incorreta a letra A. Letra B. Para mim, a leitura está fácil. Qual é o verbo? Estar, tá? Um verbo que indica estado. Quem é o sujeito dessa oração? A leitura. Então, mim aqui é um complemento com preposição, está certo. Letra C. Isto é para eu fazer agora. Qual é o verbo dessa oração? Fazer. Quem é o sujeito? Eu. Eu vou fazer agora. Está correto. Letra D. Não saia sem mim. Qual é o verbo? Sair. O sujeito é quem? A pessoa a quem o interlocutor se refere. Mim aqui está atuando como complemento, então está correto. Tem a preposição sem também, né, que já indica.
Letra E. Entre mim e ele há uma grande diferença. Nós podemos fazer uma conversão da frase aqui, tá? Para facilitar a compreensão. Há uma grande diferença entre mim e ele. Qual é o verbo dessa oração? É o verbo haver. E essa oração não tem sujeito, tá? Então, aqui não caberia o uso do pronome pessoal do caso reto eu, beleza? Então, resposta do exercício 2, letra A. Exercício 3. Assinale a alternativa em que as formas mal com L ou mal com U estão utilizadas de acordo com a norma culta. Então, lembrem-se, mal com L é o contrário de bem. Mal com U atua como adjetivo e é o contrário de bom. Letra A. Mal agradecidas, as juízas se postaram diante do procurador a exigir recompensas. Mal agradecidas aqui, mal está atuando como advérbio, portanto, deveria ser mal com L. Está incorreto. Letra B. Seu mau humor ultrapassa os limites do suportável. Mau humor, vamos fazer aquela dica. Tenta converter para bom ou bem. Nós dizemos bom humor ou bem humor? Bom humor. Contrário de bom é mal com U, tá? Aqui atua como adjetivo. Está correto, incorreto, mau humor com L. Letra C. Mal chegou a dizer isso e tomou um sopapo que o lançou longe. Mal com L é uma conjunção adverbial temporal. Está correto, tá? O uso. Letra C, correta. Letra D. As respostas estavam mal dispostas sobre a mesa. Mal dispostas seria o contrário de bem dispostas. Então, está incorreto. O correto seria mal com L, tá? Letra E. Mal ajeitada, desceu triste para o salão sem perceber que alguém a observava. Qual é o contrário de mal ajeitada? Bem ajeitada ou bom ajeitada? Bem ajeitada, tá? Mal com L, incorreta letra E. Portanto, a resposta do exercício 3, letra C. Mal com L, mal chegou a dizer. Exercício 4. Complete o uso dos porquês. Lembrando, porquê separado utilizado em interrogações, sendo que o porquê com acento vai no final das interrogações. Porquê junto e sem acento, utilizado em respostas e justificativas. Porquê junto e com acento é substantivo e vem acompanhado de determinante. Então, vamos lá. Por que você não resolveu todas as questões da prova? O porquê aqui em uma pergunta direta, acompanhada do ponto de interrogação, portanto, o porquê é separado e sem acento. Creio que é porque você não sabe. Temos aqui uma justificativa, uma resposta, uma explicação. Portanto, porquê junto e sem acento. Creio que é porque você não sabe o porquê das regras. Substantivo acompanhado de determinante poderia ser substituído por o motivo. Então, resposta do exercício 4, letra B. Porquê separado, sem acento, porquê junto e sem acento e porquê junto e com acento. Exercício 5. Sabendo que o advérbio onde somente deve ser empregado para designar locais físicos, faça as devidas substituições dos termos destacados. Pessoal, onde, além de indicar uma posição fixa, ele só pode ser utilizado para designar locais físicos. Então, em outras situações, não se utiliza onde, utilizam-se outras expressões, tá? Vamos verificar aqui. Vivemos uma época onde os adolescentes não querem mais namorar no sofá da sala. Então, aqui, dentro das opções que temos, nas quais vivemos uma época nas quais os adolescentes não querem mais namorar no sofá da sala, não dá, tá? Até por uma questão de concordância. Da mesma forma, no qual também não poderia ser utilizado, tá? Uma época na qual até poderia, mas aqui, nesse caso, o correto seria uma época em que os adolescentes não querem mais namorar no sofá da sala.
2. As diferenças entre o casal começaram a surgir. Foi onde as discussões começaram. Dentro das opções que temos aqui, vamos tentar com a letra B, no qual. As diferenças entre o casal começaram a surgir, foi no qual as discussões começaram. Nem faz sentido, tá? Então, o correto seria, foi assim que as discussões começaram. Número 3. Ele não gostava do emprego onde era preciso ficar sentado por mais de 6 horas seguidas. Ele não gostava do emprego no qual era preciso ficar mais de 6 horas seguidas, certo? Número 4. Ele sempre conta piadas onde as loiras são as principais personagens. O que faz sentido dentro das nossas opções? Ele sempre conta piadas nas quais as loiras são as principais personagens. As outras opções que temos nem fazem sentido, né? Ele sempre conta piadas, foi assim que as loiras são as principais personagens? Não. Tá? Então, resposta do exercício 5, letra A. Em que, foi assim que, no qual, nas quais. Beleza? Exercício 6. Empregue corretamente os termos mas e mais, lembrando aqui que mais com i dá ideia de adição ou intensidade, mas sem i dá ideia de porém, entre contrariedade, né? Ele é sinônimo de porém, entretanto, todavia, ok? Então, vamos lá. Ele saiu cedo de casa, mas o acidente atrasou. Mas aqui como sinônimo de porém, tá? Portanto, sem o i. Sem mais nem menos, decidiu terminar o namoro. Aqui o mais empregado com ideia de adição. Temos inclusive o menos na mesma frase que nos dá a dica, tá? Que poderia ser utilizado como uma substituição para verificar o emprego do mas ou do mais, tá? Portanto, sem mais nem menos. Gabriele era a garota mais bonita de sua rua, mas com i, dando aqui a ideia de intensidade. Eles estavam desanimados, mas o sol animou o encontro, sinônimo de porém, portanto, mas sem i. Resposta do exercício 6, letra C. Mas, mais, mais, mas. Exercício 7. Explique o motivo da utilização dos porquês neste trecho. Estou cansada porque trabalho o dia inteiro. Além disso, não gosto de shows ao vivo e todos sabem o porquê. Aqui, estou cansada porque trabalho o dia inteiro é uma justificativa, certo? Uma resposta. E no na segunda oração, além disso, não gosto de shows ao vivo e todos sabem o porquê. Temos o artigo o acompanhando o porquê, que já dá a dica que se trata de um substantivo. Então, vamos avaliar. Letra A. Os dois porquês são utilizados aqui para trazer a explicação para o cansaço do sujeito e para o fato de não gostar de ir ao show ao vivo. Um estando sem acento porque está no início da frase e o outro levando acento porque está no final da frase. Não, essa regra até poderia, né, do início e final da frase, poderia ser empregada no porquê separado em interrogações, não em justificativas. Letra B. A primeira forma indica a explicação para o sujeito estar cansado, tendo o valor de pois. Correto. A segunda é um substantivo, o qual indica que o sujeito não gosta de shows ao vivo e que todos sabem disso, podendo ser substituído por motivo. Correto. Resposta do exercício 7, letra B. Letra C. A primeira forma indica motivo, correto, tendo o valor de pois, correto, não sendo acentuado porque não é um substantivo, certo? A segunda também indica um motivo, não sendo substantivo e levando o acento apenas porque está no final da frase. Não, incorreto. Ele atua sim como um substantivo e é por isso que ele recebe acento. Letra D.
A primeira forma indica causa, tendo o valor de pois, não estando acentuado porque é um substantivo e que está no início da frase. Não, ele não é um substantivo, embora ele tenha, sim, o valor de causa. A segunda também indica causa, estando acentuado porque é um substantivo que está no final da frase. Não, ele é um substantivo, mas ele não indica causa, tá? Letra E. A primeira forma indica causa, tendo o valor de porém, não tem o valor de porém. Não estando acentuado porque é um substantivo, também não é um substantivo, que está no início da frase, incorreto. A segunda indica explicação, estando acentuado porque é um substantivo que está no final da frase, tá? Não, está incorreta a letra E. Portanto, resposta do exercício 7, letra B. A primeira forma indica explicação para o sujeito estar cansado, tendo o valor de pois. A segunda é um substantivo, o qual indica que o sujeito não gosta de shows ao vivo e que todos sabem disso, podendo ser substituído por motivo. Beleza, pessoal? E com isso, encerramos a nossa aula de hoje. Até mais!